Salve, salve minha gente, vamos dar continuidade aqui ao estudo do plano cartesiano e agora vamos colocar algumas figuras para identificarmos alguns elementos, que aplicações a gente pode ter no plano cartesiano, né? Vejamos, aqui está o plano cartesiano, o eixo das abscissas, o eixo X, o eixo das ordenadas, o eixo Y. Vamos ver aqui primeiro, vamos colocar os pontos, o ponto A, 2 e menos 2, 2. O ponto B, 2, menos 2. Ponto C, menos 2, menos 2. Ponto D, 2, 2. Depois a gente vai ligar esses pontos para ver o que acontece. Olha o ponto aqui, ponto A. O ponto A é menos 2 no X e 2 no Y. Ponto B, menos 2 no X, menos 2 no Y. Ponto C, 2 no X e menos 2 no Y. Ponto D, 2 no X e 2 no Y. 2 no X, 2 no Y. Agora vamos ligar como está indicando aqui. Ligar esses pontos. De A vai para B, de B vai para C, de C vai para D, de D vai para A. Aí apareceu ângulo de 90 graus, ângulo A 90 graus, ângulo D 90 graus, ângulo B 90 graus, ângulo C 90 graus. Que figura é essa? Aí vem a resposta. Qual é a figura geométrica formada ao ligar os pontos? A resposta é um quadrado. Aí você me pergunta, por que um quadrado? Porque ele tem 4 lados. É um polígono de 4 lados. E todos os lados têm a mesma medida. Além de todos os lados terem a mesma medida, os 4 ângulos também são congruentes entre si, têm a mesma medida, ou seja, mede cada ângulo desta figura, o quadrado ABCD, 90 graus. A gente não pode falar, é um polígono que tem todos os lados e ângulos com a mesma medida. Não, porque as unidades de medida de lado são centímetros, decímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, e as unidades de medida de ângulo é o grau, o minuto e o segundo. Portanto, a gente tem que saber diferenciar as coisas aqui. Aí ele é um quadrado porque todos os lados têm a mesma medida. Vamos para a questão B, tem várias questõezinhas ligadas a essa figurinha. Questão B. Quantas unidades tem cada lado desse quadrado? Para saber as unidades, a gente conta os espaços aqui da malha. 1, 2, 3, 4. 4 na base. 1, 2, 3, 4. 4 na altura. 1, 2, 3, 4. 4 na base de cima. 1, 2, 3, 4. 4 na altura esquerda, né? Então são 4 unidades de medida que tem cada lado deste quadrado. Respondida a letra B. Vamos para a letra C. Qual é o perímetro desse quadrado? Para eu saber o perímetro do quadrado, eu vou somar todas as medidas de todos os lados. Aí, então eu pego 4 daqui, 4 daqui, 4 daqui, 4 daqui e faço assim, ó. P de perímetro é igual a 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou então 4 vezes 4. Tanto 4 mais 4 mais 4, ou 4 vezes 4, vai dar 16 unidades de medida. Toda figura geométrica, todo polígono, a gente faz perímetro somando. Só que a gente não pode, o único que a gente pode multiplicar por 4 é o quadrado, porque ele tem 4 lados com a mesma medida. Todo polígono regular, você pode multiplicar o lado pelo número de lados, porque polígono regular é aquele que tem todos os lados com a mesma medida. Então você pode multiplicar a medida do lado pelo número de lados. Mas um retângulo você não pode se dar esse luxo, porque tem 2 lados opostos de medidas iguais. Só os lados paralelos têm a mesma medida, se for um retângulo. Agora quero lembrar para os senhores que todo quadrado também é um retângulo, mas nem todo retângulo pode ser considerado um quadrado. Vamos para a questão D.
Qual é a área desse quadrado? Para eu saber a área, eu multiplico base vezes altura, né? Como vocês já viram em outras oportunidades, eu acredito. Mas aqui eu sei que a base dele e o lado é a mesma coisa. Então, a base e a altura, melhor dizendo, a base e a altura é a mesma coisa. E a gente chama lado. Quando se trata de quadrado, a gente esquece de base e altura e fala somente lado. Para eu calcular a área do quadrado, eu multiplico lado vezes lado, ou então pego o lado dele e elevo ao quadrado, elevo a 2 aqui, ó. Ou a área é igual a lado vezes lado, ou lado elevado a 2. E área, pessoal, é toda essa parte interna aqui, viu? Tudo isso aqui é chamado de área, toda essa parte aqui é a área. O que a gente viu lá atrás era só o perímetro, aquele verdinho só perímetro. E aqui agora não, aqui é a área, ó. Encheu tudo é a área. E para eu calcular a área, eu faço assim, lado vezes lado, ou lado elevado a 2. Então vamos lá. Se cada um desses lados mede 4 unidades, então a área desse quadrado vai ser 4 vezes 4. A área dele vai ser 16 unidades de medidas quadradas, tá bom? Agora, todo quadrado tem perímetro e área igual? Não. Quer ver? Você experimente aí um quadrado que tenha 3 lados, aliás, um quadrado que tenha 3 unidades de medidas em cada lado. O perímetro dele vai ser 12, mas a área será 9. Se você pegar um quadrado que tem 5 unidades de medida em cada lado, você vai ter perímetro igual a 20, porque é 4 vezes 20, e área igual a 25 unidades de medida ao quadrado. Quadrados, melhor dizendo. Não se fala medida ao quadrado, medidas quadradas. Por exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados, não se pode dizer centímetros ao quadrado, não. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui a gente colocou esse aviso, porque a gente ainda está em tempo de pandemia. Usar máscara, evitar aglomerações, são atos de responsabilidade. Vamos ver o que temos mais por aqui. Olha isso, vejam agora. Aqui, olha, um ponto. Esse ponto aqui, quais as... É o ponto O, né? Em volta do ponto O, nós traçamos uma circunferência. Circunferência é o conjunto de pontos equidistantes de um ponto central chamado centro, origem. Aqui a origem é em O, o centro é em O. Nós giramos o compasso pela partezinha azul aqui, criamos essa parte azul ao girar o compasso. Então aqui nós temos uma circunferência. Se nós pintarmos o seu interior, teremos um círculo. Aí vem as perguntas agora. Número 1. Quais as coordenadas do centro dessa circunferência? As coordenadas aqui é 2 e 0. 2 de x e 0 de y, porque o ponto O está no eixo x, não é? Então as ordenadas aqui é 2 e 0. 2 em x e 0 em y. Aqui a resposta, as coordenadas do ponto O é 2 e 0. Qual é a outra pergunta? Quantas unidades de medida mede cada raio dessa circunferência? O raio é do centro até a extremidade da figura. Então, saindo do centro para cá, 1, 2, assim. Cada raio tem 2 unidades de medida. Olha, 1, 2, 1, 2. Quantos raios pode ter uma circunferência? Infinitos raios. Então, a resposta da número 2 são 2 unidades de medida, que vocês viram que eu acabei de contar. O espaço na malha é 1 unidade. Então, se você ir de um lado a outro, você tem o diâmetro, né? Até no meio, no centro, é o raio. Certinho? Vamos para a próxima. Número 3. Quantas unidades de medida mede o diâmetro dessa circunferência? É só contar direto, olha aqui. 1, 2, 3, 4. E se o raio foi 2, gente, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro são 4 unidades de medida. Certinho? Qual é o perímetro dessa circunferência? Para eu saber o perímetro dela e a área, eu tenho que saber quanto mede o raio. Só isso, porque o resto tudo é constante. Então, vamos lá. Vou botar raios aqui. Tem infinitos raios. Vou botar somente algumas. Olha só. Que enchi ela de raios. É como se fossem os raios da bicicleta mesmo.
A bicicleta tem um número finito de raios, mas você pode botar infinitos raios numa circunferência. Vamos lá? E para fazer círculo também a gente pode considerar a ideia de raio e de diâmetro, né? Qual é o perímetro? A fórmula do perímetro é uma fórmula que é parecida com as outras, que é a soma das medidas dos lados, né? Que perímetro é 2 vezes π vezes o raio. Essa letrinha do meio é chamada π, é uma letra grega. E vai ser 2 vezes 3,14. Toda vez que a gente falar de π, tem que considerar o valor aproximado dele como 3,14. Então o perímetro vai ser 2 vezes 3,14 vezes 2. Então o perímetro vai ser 12,56 unidades de medida. 3,14 é o valor aproximado de π. É a razão entre o comprimento do círculo pelo seu diâmetro. Se você pegar o círculo, medir e depois dividir pelo tamanho do diâmetro, vai dar 3,12, 3,14, 3, alguma coisa. Depois desse número 4 aqui, tem uma infinidade de outros algarismos. Por isso que convencionou se aproximar para 3,14. Então vamos lá. O que temos mais? Qual é a área dessa figura? Olha a área. Aí para fazer a área é o que a gente chama de círculo, né? Só aquela películazinha é circunferência. Pintou dentro é a área. Então aqui, essa partezinha escura não entra no jogo, não. Então a fórmula da área é A é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Π, como eu falei para vocês, é sempre 3,14 aproximadamente. E o raio dela, vocês viram que é 2. Então a área vai ser 3,14 vezes 2 vezes 2. Nesse caso a área vai ser 12,56 unidades de medida quadrada. Aí aquela pergunta que vocês estão querendo fazer: toda vez a área e o perímetro serão igual numericamente? Não, não serão iguais numericamente. Coincidentemente aqui, só foi o mesmo valor numérico em termos de algarismos, gente, porque o raio foi 2. Quando o raio passar para 3, para 1, para 4, vai ser diferente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.